Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma edição do Todd News recheada de notícia top. Vou falar da rodada de ontem da Liga dos Campeões. Também teve Campeonato Brasileiro Série B ontem, teve time aí que já garantiu uma vaga à elite do Brasileirão pro ano que vem. Vou falar do mercado da bola, Gabigol, final da Copa Libertadores, muita coisa da hora. Mas antes, eu já te peço o like porque ajuda muito aqui no vídeo. O YouTube entende que ele é relevante e divulga pra quem ainda não conhece o canal. E falando nisso, se você ainda não conhece aqui o canal, se inscreve e faz parte da família Todd pra você sempre ficar melhor informado sobre o mundo do futebol, tá? Aproveita e me siga lá no Instagram e obviamente dá aquela martelada, aquele murro no seu sininho aí pra ver se ele manda notificação pra você. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer sempre ficar melhor informado no futebol, obviamente quando você não tá vendo meu vídeo. Lá tem vídeos, placares, transferências, tudo mais desse esporte maravilhoso. Ele é grátis, está disponível para Android, iOS, faça o download pelo primeiro link da descrição que você vai me ajudar demais. Bora ver o que aconteceu ontem pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Atlético Goianiense venceu por 2-1 Londrina. Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Oeste por 2-0. O Vitória recebeu o Brasil de Pelotas e venceu por 3-0. Paraná ganhou do América Mineiro por 2-0. Figueirense e Vila Nova empataram sem gols. Operário venceu o Criciúma por 1-0. Cuiabá goleou o CRB por 5-1. Ponte Preta e São Bento ficaram empatados em 1-1 e o líder Bragantino venceu o Guarani por 3-1. Ricardo Railer abriu o placar aos 63 minutos, Pio ampliou de pênalti, Pedro Henrique fez o terceiro da equipe de Bragança e depois do finalzinho Renato Baruffi diminuiu para o time de Campinas. Assim, o Bragantino é o primeiro time a já garantir um acesso à elite do Campeonato Brasileiro para 2020. Faltando 5 rodadas para o término da Série B, Bragantino é líder com 65 pontos, Sport vem segundo com 57, Atlético Goianiense é o terceiro com 54 e Coritiba é o quarto colocado com 53. Hernani é artilheiro com 14 gols, seguido por Guilherme e Rodrigão com 13. Você lembra do atacante Jobson? Sim, aquele Jobson que teve a melhor fase da carreira dele jogando pela equipe do Botafogo. Depois foram só polêmicas e inclusive o jogador já foi preso 3 vezes. Mas agora ele está de volta e foi apresentado na Portuguesa do Rio de Janeiro. Segundo o vice-presidente do clube, o jogador terá sua redenção agora no futebol e será no time carioca. Fluminense tenta equilibrar as contas, mas mesmo assim registra um prejuízo de 5 milhões de reais desde o começo do ano e agora vê a sua dívida subir para 700 milhões de reais, que são devidos a bancos, atletas, fornecedores e também ao governo. A grande dúvida do torcedor do Flamengo é se o artilheiro do time, Gabriel Barbosa, ficará ano que vem. Após o vice-presidente Marcos Braz afirmar que tudo está certo com a Inter, agora só falta o sim do atacante. Mas ele já se posicionou e falou que só fala sobre seu futuro em dezembro, após a decisão da Copa Libertadores e também após o final do Campeonato Brasileiro. Alguns times da Premier League estão de olho e são a principal ameaça da sua continuidade na equipe rubro-negra. Felipe Melo obteve efeito suspensivo parcial na punição dada ontem pelo STJD. Ao invés de 5 jogos fora, agora o volante fica apenas 2 jogos punido e perde o confronto de hoje contra o Vasco e também no final de semana contra o Corinthians. Thiago Nunes ontem disse sim ao Corinthians e se despediu do Atlético Paranaense. E o próprio Furacão já confirmou a saída do treinador e aproveitou para cutucá-lo em nota oficial, falando o seguinte, abre aspas: Thiago Nunes esqueceu muito rápido que há poucos meses atrás ainda treinava o time sub-19, fecha aspas. Esse ano ele não treinará nenhuma equipe e assume o timão somente em janeiro, apesar do clube ainda não ter anunciado oficialmente o acordo. O timão também está de olho em 3 jogadores que atuam no Atlético Paranaense e podem seguir Thiago Nunes. Primeiro é Marcelo Cirino, que fica livre no mercado no final do ano. Inclusive, o time paulista já negocia para acertar contrato com o atacante. E depois seria o retorno do volante Camacho e do zagueiro Pedro Henrique. Ambos estão emprestados pelo time ao Furacão e podem ser aproveitados por Thiago Nunes ano que vem.
Após reunião ontem que durou mais de 5 horas, a Conmebol decidiu tirar a final da Copa Libertadores lá de Santiago, no Chile, devido aos protestos políticos no país. E agora ela será no Monumental de Lima, lá no Peru. A data continua sendo no dia 23 de novembro e o horário é às 17 horas, horário de Brasília. A Conmebol sorteou os grupos do Pré-Olímpico Sul-Americano para os Jogos de Tóquio ano que vem, lembrando que ele será realizado entre os dias 18 e 9 de janeiro lá na Colômbia. A nossa seleção ficou no grupo B, junto com Paraguai, Bolívia, Uruguai e Peru. E agora vamos ver o que aconteceu ontem pela Liga dos Campeões. Lá no Camp Nou, Barcelona e Slavia Praga ficaram no empate sem gols. Lá em São Petersburgo, o Leipzig venceu o Zenit por 2-0. Diogo Deni marcou o primeiro após um rebote na falta de Sabitzer. E no segundo tempo, Sabitzer aproveitou para também deixar o dele. Lá no Stamford Bridge, Chelsea e Ajax fizeram um dos melhores jogos de ontem. Tammy Abraham marcou contra logo no comecinho do jogo. 2 minutos depois, Jorginho empatou de pênalti. Aí o Ajax disparou, Quincy Promes marcou o segundo gol, Hakim Ziyech bateu uma falta pertinho ali do escanteio, a bola bateu na trave, deu na cara de Arrizabalaga e entrou no fundo das redes. Donny van den Beek fez o quarto gol do Ajax, e aí começou a reação dos Blues com Azpilicueta que diminuiu o placar. Depois tivemos uma sequência de lances em que 2 zagueiros do Ajax foram expulsos. E aí teve pênalti que Jorginho foi lá e marcou de novo. Reece James empatou e o jogo terminou em 4-4. Outro jogaço foi entre Borussia Dortmund e Inter de Milão, lá no Signal Iduna Park. Lautaro Martinez marcou dele logo no começo do jogo, e ainda no primeiro tempo o Vecino ampliou para a Inter. Hakimi diminuiu para o Borussia, Brandt empatou aos 64 e depois o lateral apareceu de novo para marcar o seu segundo gol e dar a vitória ao Borussia por 3-2. Lá em Anfield, Liverpool começou ganhando com gol de Wijnaldum. Samatta empatou com gol de cabeça para o Genk. E no segundo tempo, Chamberlain marcou e o Liverpool venceu por 2-1. Napoli e Salzburg jogaram lá no São Paulo. Haaland de pênalti abriu o placar e depois Lozano empatou aos 40 do primeiro tempo. Lá na França, Lyon recebeu Benfica e Andersen abriu o placar com gol de cabeça. Hussein Aouar passou a bola e Memphis Depay marcou o segundo. Haris Seferovic diminuiu para as águias e depois Bertrand Traoré apareceu e fez 3-1 para o Lyon. Lá no Mestalla, Valência recebeu Lille e Vitor Osimhen marcou por debaixo das pernas do goleiro. Dani Parejo empatou para os espanhóis. Suamarou virou com gol contra. Condogba fez o terceiro e foi um golaço. E depois Ferran Torres fechou o placar em 4-1. E hoje o técnico Unai Emery anunciou que Granit Xhaka não é mais capitão do Arsenal. A sua braçadeira foi retirada após o episódio entre Arsenal e Crystal Palace, onde o jogador foi substituído, jogou a camisa dos Gunners no chão e ainda provocou a torcida. Vinícius Júnior já está fora dos relacionados para o jogo de hoje contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões. E parece que o atacante brasileiro está cada vez menos entrando nas contas de Zidane, já que nos últimos 3 jogos ele foi cortado de 2. Já o atacante Rodrigo continua nas graças de Zidane e está relacionado para o jogo de hoje. Wendel está de volta ao elenco principal do Sporting após ter sido rebaixado ao Sub-23 e ele está convocado para o jogo de amanhã contra o Rosenborg pela Liga Europa. Arsene Wenger, que está sem clube desde que deixou o Arsenal, pode ser o substituto de Niko Kovac no Bayern de Munique. Hoje o Bild divulgou que após o nome dele ter sido colocado em pauta pela diretoria, foi a vez do francês falar que sim, deseja treinar o clube. Mariano Dias pode ser o novo reforço do Al Rayyan. Segundo o Diário Sport, o clube qatari já entrou em negociações com o Real e também com o atleta para tê-lo em janeiro. O jornal AS publicou que o Atlético de Madrid tem interesse em levar Renier o quanto antes para a Espanha, mas agora o clube colchoneiro ganhou a concorrência do Paris Saint-Germain. O jornal Le 10 Sport informou que o diretor Leonardo quer repetir como fez quando levou Lucas Moura ao PSG e Lucas Paquetá ao Milan e trazer o jogador do Flamengo de apenas 17 anos para jogar a próxima temporada lá em Paris. Inter de Milão e Barcelona têm interesse no camisa 10 do Frankfurt, Filipe Kostic. Segundo o jornal Bild, o clube está disposto a negociá-lo por uma verba de 40 milhões de euros. Barcelona está de olho em Kai Havertz e enviou um olheiro para a Alemanha para hoje acompanhar do estádio o jogo entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.
Segundo a emissora ESPN, o Barcelona está correndo para apresentar uma proposta pelo jogador em janeiro e sair na frente de outros gigantes europeus que também observam o jogador. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, aonde que seria melhor pro Gabigol, ficar no Flamengo ano que vem ou tentar mais uma vez a sua chance lá na Europa. Comentem sobre Bragantino, o que vocês esperam do time aí ano que vem disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Falem também sobre a rodada da Liga dos Campeões, Barcelona decepcionando em casa. Falem sobre tudo, tá bom? Tamo junto, valeu, falou!